Imagina assim, a seguinte situação. Uma pessoa vai até uma agência bancária tentar um financiamento, né, para comprar casa própria. Momento super importante. Exato. Só que aí o gerente olha para a tela do computador, meio que franze a testa e diz que o crédito foi negado. E, bom, ao ser questionado do motivo, o gerente manda o sistema diz que o risco é alto, mas eu não posso revelar o que consta na sua ficha detalhada. São normas internas. Nossa, essa é a típica situação onde a pessoa sai de mãos atadas, né? Totalmente refém de um algoritmo. Sim, refém de informações que ela sequer sabe se são verdadeiras, sabe? Mas a nossa Constituição criou uma arma jurídica muito específica. Uma espécie de bazuca de transparência desenhada sob medida para pulverizar esse tipo de segredo, o habeas data. E o que torna esse mecanismo tão vital, né, é que, no fundo, quem detém a informação sobre alguém detém o poder sobre as escolhas dessa pessoa. Com certeza. Quando um banco de dados governamental ou mesmo uma empresa privada decide guardar informações a 7 chaves, ocorre um desequilíbrio de forças gigante. Fica totalmente desigual, né? Fica. E o habeas data, que está lá previsto no artigo 5º, inciso 72 da Constituição, ele surge justamente para devolver o controle da própria identidade ao indivíduo. Então, olha, não é um pedido de favor. É uma exigência constitucional de transparência. E a própria expressão, né, habeas data, já carrega um peso histórico absurdo. Tipo, assim como o habeas corpus significa que tenhas o teu corpo livre de prisão arbitrária. Exato. O habeas data seria algo como aqui tenhas os teus dados. Mas para o nosso mergulho de hoje, a grande questão é ir direto ao ponto. Dominar esse conceito e as pegadinhas de prova. Então, ter o dado significa exatamente o que na prática? Se alguém aciona o judiciário com essa ferramenta, quais portas a pessoa está forçando a abrir? Bom, a legislação e a Constituição estruturam esse remédio em basicamente 3 frentes de ataque bem claras, sabe? A primeira, e acho que a mais instintiva, é o mero conhecimento. Ou seja, o indivíduo tem o direito de exigir que registros governamentais ou de caráter público mostrem absolutamente tudo o que tem arquivado sobre ele. Então, o objetivo inicial é puramente investigativo, né? Exatamente. É descobrir se há uma ficha, em primeiro lugar, e o que está escrito nela. Levantar o tapete mesmo. Tá. Primeira frente é levantar o tapete. Mas e se a pessoa descobrir que a informação que o Estado, ou sei lá, a empresa tem, está completamente errada? Digamos que conste lá que alguém deve 100 mil reais, quando na verdade não deve 1 centavo. Aí a gente entra na segunda frente de atuação, que é a retificação. Ah, claro. Se o dado está incorreto, desatualizado ou até distorcido, o titular pode e deve exigir a correção. A lei até fala que o habeas data é a via adequada se a pessoa não preferir fazer essa correção por um processo sigiloso, né? Entendi. A ideia central é forçar a limpeza do próprio nome. Isso, arrumar a própria história ali no sistema. Bom, acesso e retificação são conceitos bem lógicos, né? Mas a Lei 9.507 de 97, que regulamenta isso tudo, trouxe uma terceira utilidade. A lei fala em complementação de dados. Isso. Isso me soa como algo bem diferente de simplesmente corrigir um erro, sabe? Como funciona essa mecânica de complementar uma informação que já está lá? Olha, a sacada do legislador aqui foi muito refinada. Pensa numa situação onde o dado não é falso. A informação é verdadeira, mas falta um contexto crucial, sabe? Sem esse contexto, o titular sai muito prejudicado. Fica parecendo meia verdade. Exato. A lei chama isso de anotação, né, nos assentamentos do interessado, de uma contestação ou explicação. O dado é real, mas está sob alguma pendência que é justificável. Peraí, deixa eu tentar criar um cenário para ver se eu peguei a sutileza da coisa. Imagina que alguém sofra uma autuação da Receita Federal cobrando um imposto altíssimo. Ok, um clássico. A dívida existe no sistema, não é uma invenção, mas a pessoa entra com uma ação judicial pesada, contestando esse cálculo porque acredita que é abusivo. O dado é real, mas a história não acabou. Então a pessoa usa o habeas data para, colar um post-it virtual na ficha, avisando quem for ler que aquela dívida está sub júdice. Nossa, essa imagem do post-it virtual traduz perfeitamente o espírito da lei. É bem isso. Legal. Porque ao forçar o órgão a anotar que aquela pendência está sendo contestada,
A leitura que terceiros vão fazer daquele dado muda drasticamente, né? Muda tudo. Uma coisa é ser visto como um caloteiro, né? Pois é, uma coisa é ser visto como um devedor contumaz, outra bem diferente é ser lido como um cidadão que está exercendo o seu direito de defesa contra uma cobrança abusiva. Isso protege muito a reputação do indivíduo. E isso leva a gente direto para o coração do problema. Quem são os alvos dessa ação? O texto fala em entidades governamentais ou de caráter público. Uhum. Quando o alvo é o governo, tipo um ministério, uma secretaria, a linha é clara. Mas a nossa realidade hoje é dominada por corporações privadas. Com certeza, o Big Data, né? Isso. E aí eu vou fazer uma analogia aqui. Imagina que uma empresa de tecnologia funciona como um clube VIP altamente restrito. Eles garimpam dados na internet, montam perfis hiperdetalhados e dizem que isso é o algoritmo secreto deles. Certo. Aí um belo dia, eles começam a vender listas de maus pagadores para o mercado. Se o banco de dados é dessa empresa privada, feito com o dinheiro dela, ela não poderia argumentar que os dados são propriedade intelectual e fechar as portas? Olha, esse argumento da propriedade intelectual é super usado como escudo, mas ele cai por terra na mesma hora diante da definição legal de caráter público. Ah, é? Sim, a partir do momento em que esse suposto clube VIP começa a comercializar os perfis ou simplesmente a transmitir as informações para terceiros, a natureza do banco de dados se transforma. Quer dizer que ele deixa de ser privativo. Exato. A lei define como caráter público todo registro que contém informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros. Ou seja, se a informação sai do controle exclusivo da empresa e passa a circular no mercado, ela perde o direito de tratar aquilo como um segredo interno. O raciocínio é exatamente esse. Se não é de uso privativo exclusivo de quem produziu, entra na mira do habeas data. É por isso que instituições como o SPC, Serasa, firmas de mala direta, todas elas operam bancos de caráter público. Porque o modelo de negócios delas é justamente o compartilhamento, né? Perfeito. E o Estado determina que se tem compartilhamento de informação sobre pessoas, tem que ter transparência absoluta com essas pessoas. O que me chama muita atenção é que em muitas ações judiciais a gente precisa provar porque precisa de algo, né? Tem que dar um motivo. Demonstrar um interesse prático. Mas no caso de bater na porta de um SPC da vida, o cidadão precisa explicar por que quer ver a própria ficha. Tem que provar que está sofrendo algum dano. De jeito nenhum. A ausência dessa obrigatoriedade é um dos pilares do habeas data. Nossa, bom saber. Não se exige que o impetrante apresente motivo, justificativa ou prove que vai usar isso num processo. O STF pacificou que acessar as próprias informações é uma vertente direta dos direitos da personalidade. Ah, o direito à própria imagem, né? Isso. O simples fato de a informação ser sobre você já te dá a chave para abrir a porta. Não precisa explicar mais nada. E essa menção aos direitos da personalidade abre um ponto muito interessante sobre quem pode acionar o judiciário. A ideia de que o dado é meu, eu quero ver, cria uma regra de ouro muito forte, que a gente pode chamar de regra do eu, né? Só eu peço por mim. É a famosa legitimidade universal e personalíssima. Universal porque qualquer um pode pedir. Isso, qualquer pessoa física, brasileira ou estrangeira, pode usar. E personalíssima porque o limite da ação é a fronteira do próprio eu. Você busca dados exclusivamente seus. Não dá para impetrar habeas data para bisbilhotar a vida do vizinho ou do chefe. Mas a realidade às vezes atropela a teoria, né? Pensa num caso de falecimento. A pessoa morre e, de repente, a família descobre que precisa acessar registros fiscais antigos dessa pessoa para destravar o inventário. Sim, acontece muito. Ou até para limpar o nome de alguém que foi manchado por um banco de dados. Se a regra é personalíssima, o direito morre com o titular. O Estado simplesmente tranca a gaveta. Olha, essa foi uma barreira real durante um bom tempo. Era uma interpretação bem engessada da norma, sabe? Imagino a dor de cabeça para as famílias. Muita. Mas aí o Supremo Tribunal Federal analisou o impacto disso e criou uma relativização fundamental. O STF entende hoje que o cônjuge sobrevivente, o viúvo ou a viúva, detém legitimidade para impetrar o habeas data. Ah, então eles podem pedir em nome do falecido? Exato. O direito à memória, a proteção da imagem da família, isso tudo ultrapassa a barreira da morte.
Nossa, uma flexibilização que traz muita humanidade para o processo. Com certeza. Mas vamos testar os limites dessa tal legitimidade personalíssima num outro extremo. Direitos da personalidade costumam lembrar um ser humano respirando, né? Honra, privacidade. O que acontece com o CNPJ? Ah, essa é clássica. Porque uma empresa pode sofrer com dados falsos tanto quanto uma pessoa física. Uma corporação tem o direito de entrar com habeas data. Tem, plenamente. E é justamente aí que as bancas de concurso adoram testar quem está prestando prova de alto nível. Rola uma presunção perigosa de que a pessoa jurídica não tem personalidade humana, então não cabe habeas data. O senso comum leva para esse lado, né? Leva, mas o erro aí é fatal. Uma empresa possui histórico de crédito, dados fiscais, um monte de informações cadastradas. O patrimônio de informações de um CNPJ é vital para a sobrevivência dele no mercado. A reputação corporativa inteira depende desses bancos de dados. Sem dúvida. Por isso as pessoas jurídicas são plenamente legítimas para impetrar o habeas data sobre os próprios dados. Teve até uma prova do CESP para o TRT da primeira região lá em 2011, que tentou emplacar a tese de que seria exclusivo de pessoa física. Pegadinha total. Total. A alternativa estava incorreta. A regra é clara. O CNPJ protege o próprio CNPJ através dessa ação. Bom, compreendido quem tem a chave e qual porta pode ser aberta. O próximo passo lógico é entender como a porta se abre. Vamos lá. Tipo, alguém descobre que uma empresa de crédito tem um dado obscuro sobre si, a pessoa contrata um advogado, redige uma petição brilhante, vai direto no tribunal e diz para o juiz resolver na hora. É assim, direto e reto? Então, o caminho não é tão livre assim não. Na verdade, existe um pedágio obrigatório. Pedágio. Como assim? É uma exigência do artigo 8º da Lei 9.507, que o STF já pacificou por súmulo, inclusive. Para que o juiz sequer leia o seu pedido, o impetrante tem o ônus de comprovar que houve uma tentativa administrativa prévia. Ou seja, tem que pedir direto na empresa ou no órgão antes. Exatamente. É imprescindível apresentar a prova de que o órgão recusou o acesso ou então demonstrar que houve uma omissão. Omissão seria o silêncio da burocracia, né? A pessoa pede, a instituição finge que não é com ela. Isso. E a lei fixa um prazo para esse silêncio. Se passarem mais de 10 dias sem qualquer resposta, configura a omissão. Entendi. E olha, sem o protocolo desse pedido prévio, sem a prova da recusa ou do silêncio de 10 dias, o judiciário simplesmente extingue o processo de imediato. Falta o que a gente chama de interesse de agir, da carência de ação. Olha, eu vou precisar fazer o papel de advogada do diabo aqui. Manda. Porque isso soa muito problemático sob a ótica da Constituição. O artigo 5º diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. É o sagrado princípio da inafastabilidade da jurisdição, né? Uhum. O famoso artigo 5º, inciso 35. Isso. E se o tribunal fecha as portas e diz volte 3 casas e peça autorização para a burocracia primeiro, o judiciário não está violando a própria regra de estar sempre de portas abertas? Essa provocação é o ponto nevrálgico desse debate constitucional. Parece mesmo uma contradição, mas a exigência da recusa não ofende o princípio da inafastabilidade. Pelo contrário, ela organiza o acesso à justiça. Ah, é? Como? É que o habeas data figura numa lista bem curta de exceções, os chamados temperamentos a essa regra. Pensa comigo, o judiciário existe para pacificar conflitos reais, certo? Certo. Se o indivíduo nunca procurou o órgão para pedir a ficha, não existe conflito ainda. O juiz vai olhar e pensar, mas você já tentou pedir lá? Vai que eles te entregam na hora. Faz sentido. O juiz não quer ser balcão de atendimento, né? Exato. Sem a negativa, não há o que o direito chama de pretensão resistida. Se não tem resistência, não tem lide. E muita gente tropeça nisso. Teve uma prova da Anatel de 2008 afirmando que o cidadão poderia ir direto ao judiciário pedir o habeas data. A armadilha clássica. A passagem pelo balcão administrativo é inescapável. Mas é um detalhe prático aqui. Eu preciso lutar contra o sistema inteiro? Tipo, se o atendente disser não, eu tenho que recorrer para o gerente, depois para o diretor, até esgotar todas as vias antes de chamar o juiz?
Não, não. Essa distinção é muito importante. Não é necessário esgotar as instâncias administrativas. A lei não te obriga a correr uma maratona burocrática. Ufa! Luiz, o que acontece em termos de custos e velocidade? Porque processo no Brasil tem a fama de ser lento e caro, né? Tem, mas o Constituinte teve a sensibilidade de blindar os remédios constitucionais mais urgentes. O habeas data é uma ação integralmente gratuita. Nossa, 100% gratuita? 100%. O impetrante não recolhe custas judiciais e, num cenário de derrota, não sofre condenação aos ônus de sucumbência. Traduzindo, não paga os honorários do advogado do outro lado se perder? Isso. O que já tira um peso enorme, aquele fantasma de perder dinheiro tentando buscar a justiça, sabe? Tudo de graça soa muito bem. Mas imagino que, ao contrário do habeas corpus, onde a pessoa pode, escrever o pedido num papel de pão e entregar para o juiz, o habeas data exige um pouco mais de formalidade. Exige. A gratuidade não elimina a necessidade técnica. O processo exige capacidade postulatória. Ou seja, precisa de um advogado. Obrigatoriamente. Um advogado ou a defensoria pública. É um processo formal. Mas tem outra vantagem gigante. Ele é imune ao tempo. Como assim? O direito de impetrar habeas data não caduca. Não tem prazo prescricional ou decadencial. A janela de oportunidade para acessar sua própria história está sempre aberta. Isso resolve o custo e o prazo. Mas e a fila do tribunal? Essa petição entra na mesma pilha daquelas brigas de vizinho ou ela tem um crachá VIP de prioridade? Ela tem prioridade absoluta sobre os processos comuns. E isso está no artigo 19 da Lei 9.507. Só que entre os próprios remédios constitucionais tem uma fila VIP interna, uma hierarquia estrita. Ah, a famosa fila do pão dos remédios constitucionais. Como eles se organizam na urgência? O topo da pirâmide é inegociável. Primeiro lugar, habeas corpus. A privação da liberdade física passa na frente de qualquer outra lesão. Claro, o corpo humano preso ilegalmente é a urgência máxima. Exato. O segundo lugar não é o habeas data, é o mandato de segurança. Ele protege o direito líquido e certo. Peraí, o mandado de segurança passa na frente do acesso aos dados? É uma escolha curiosa. Por que garantir, a correção de um erro num banco de dados seria menos urgente? A resposta está no impacto prático. O mandado de segurança muitas vezes é usado para garantir um remédio de alto custo no SUS para alguém que corre risco de morte, sabe? Ou para impedir uma demissão ilegal amanhã de manhã. É verdade, envolve sobrevivência direta, muitas vezes. Pois é. Corrigir um apontamento fiscal é estressante, mas não te mata de imediato. Então o habeas data fica com a medalha de bronze, em terceiro lugar. E em quarto fica o mandado de injunção. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Entendido. Decorar essa sequência é essencial para entender o sistema processual. E o fato de mandado de segurança estar ali, colado no habeas data, cria o cenário perfeito para a maior confusão que existe em provas, né? A fronteira entre os dois. Com certeza. A premissa do MS é que ele entra em campo para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tem um caráter subsidiário. Ele é a rede de proteção que pega o que os outros deixam passar, né? Isso. A regra de ouro é, se cabe a habeas data, a via do mandado de segurança está bloqueada. O problema é quando as situações se disfarçam. E o maior disfarce de todos atende pelo nome de certidão. Exatamente. Eu quero dissecar isso porque a armadilha é muito bem montada. Alguém vai num órgão pedir um documento oficial, tipo o tempo de contribuição para se aposentar. Certo? Aí o órgão cruza os braços e nega o documento. O raciocínio automático de quem estuda é, bom, o documento tem informações sobre mim, o órgão negou acesso, logo, habeas data. Onde que essa cadeia de pensamento desmorona? Desmorona na compreensão do que exatamente foi violado, sabe? Quando o cidadão pede uma certidão de tempo de serviço, ele não está pedindo para sentar na frente do computador do servidor e olhar os dados na tela. Ele quer um papel oficial. Isso, ele está exercendo o direito de obtenção de certidões, que está no artigo 5º, inciso 34. A certidão é um instrumento com fé pública, é um documento formal que atesta um status jurídico.
Ah, então o bem protegido deixa de ser a informação crua e passa a ser o direito de possuir aquele documento validado pelo Estado. Perfeito. A recusa em fornecer o documento não viola o direito de conhecer um dado, viola o direito líquido e certo de obter a certidão. E como a violação é ao direito de ter o documento, a ferramenta obrigatoriamente é o mandado de segurança. Nossa, genial. Então, a síntese é: negou acesso à informação solta no banco de dados é habeas data. Negou a emissão do documento impresso, da certidão, aí entra o mandado de segurança. Resumiu perfeitamente. Bancas como o CESP na AGU em 2010 e Sesgran-Rio para o TJ de Rondônia bateram muito nessa tecla. E existem outras fronteiras embaçadas, tipo, se eu quero ver o andamento de um processo administrativo físico, ou descobrir a identidade de um vizinho que fez uma denúncia anônima contra as obras da minha casa. Eu posso usar o habeas data para forçar o órgão a me mostrar essas pastas? Em ambos os casos, não. O muro do mandado de segurança sobe de novo. O direito de vista de um processo administrativo envolve acompanhar o fluxo de peças, o que foge da natureza estrita de banco de dados. Isso é, mandado de segurança. Entendi. E sobre o denunciante anônimo? Sobre descobrir o denunciante, o dado a ser revelado é sobre um terceiro e não sobre o impetrante. Lembra da regra do eu? Ah, quebra a regra de ser uma ação personalíssima. Exato, então afasta de vez o habeas data. A internet também parece um terreno fértil para confusão. Se vaza um dado meu num site e eu quero tirar aquilo do ar correndo, o habeas data serve como um apagador? Não, o habeas data não tem força de tutela inibitória na internet, sabe? Sustar na artéria jornalística ou retirar conteúdo difamatório exige uma ação ordinária com pedido de urgência, ou até mandado de segurança, dependendo de quem for a autoridade. O habeas data arruma o registro dentro do sistema, não é vassoura para limpar a rede. Faz todo sentido. Só para a gente fechar esse mapa de pegadinhas, como a Receita Federal lida com a divisão entre acessar o sistema e pedir documento? A lógica é a mesma das certidões. Se a empresa quer analisar o próprio histórico fiscal na tela do sistema da Receita e eles bloqueiam, é habeas data. Porque são dados próprios no banco estatal. Isso. Agora, se a empresa pede a emissão de uma certidão negativa de débitos, a famosa CND, e a Receita nega ilegalmente, aí o jogo muda. Fere o direito de obter a certidão, é mandado de segurança na mesma hora. Olha, é uma arquitetura jurídica que impressiona. Fazendo um resumo relâmpago, tá? Ferramenta gratuita, exige advogado, não tem prazo de validade, serve exclusivamente para 3 coisas: conhecer, consertar ou explicar um dado próprio problemático. Aceita viúva ou viúvo, foca em bases de governo ou de caráter público, mas exige negativa administrativa prévia. Exato. E nunca, sob hipótese alguma, serve para obter certidões. Perfeito. A compreensão dessas engrenagens mostra como o direito tentou equilibrar o peso esmagador do Estado e das empresas contra a vulnerabilidade do cidadão. Sem resistência administrativa, a ação não se justifica, e sem focar nos próprios dados, a petição cai. Dominar isso é dominar o sistema. O que deixa uma reflexão forte para a gente finalizar. É muito espantoso pensar que lá no final dos anos 80, quando a internet comercial nem existia direito, a Constituição já previa um escudo focado no controle do próprio dado. Foi algo realmente visionário, né? Demais! Hoje, com a inteligência artificial decidindo quem ganha emprego ou crédito, esse texto de décadas atrás se revela uma profecia. O habeas data está longe de ser passado. É a ferramenta mais indispensável para o nosso futuro na era dos algoritmos. Fica a reflexão para quem está acompanhando a gente.